o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Atos 9, verso 10 diz: E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão: Ananias, diante do que prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Apronta-te e vai à rua que se chama Direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento, e acaba de ter também uma visão, na qual um homem chamado Ananias se aproxima, lhe impõe as mãos para que volte a enxergar. Todavia Ananias replicou: Senhor, tenho ouvido vários testemunhos sobre este homem, quantos males tem causado aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com toda a autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. E depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia dos discípulos em Damasco. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, Senhor Jesus, verdadeiramente, como diz a Escritura, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos, né? Por isso que nós temos que orar pedindo justiça, porque se houver justiça é porque foi feito a vontade do Senhor. Quando eu peço aquilo que é o meu sentimento, eu posso estar pedindo algo que não é de acordo com a vontade de Deus. Mas sempre que eu coloco a justiça como prumo, certamente Deus fará aquilo que é perfeito, né? Quanta gente não devia ter orado: Deus, mata esse Saulo aí. O camarada já tinha feito arruaças em Jerusalém, ele não deixou escapar em Jerusalém o que ele achou, as casas que ele, ali mora cristão, invade, foi um horror. E Ananias diz: mas Senhor, eu ouvi falar desse homem aí. Esse homem é o diabo, né? Se fosse na gíria de hoje, esse cara é o diabo. O Senhor tem que matar esse cara. Não, Ananias, esse aí é para mim um vaso, um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante dos gentios, seus reis e perante o povo de Israel. E o que nós queremos ver aqui é esse chamado de Deus à vida do ser humano. Irmão, quando Deus chama o ser humano, ele tem um projeto. Por isso diz a Escritura: aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus começa uma obra nas nossas vidas e essa obra não vai parar de crescer de jeito nenhum, exceto quando eu não deixo Deus trabalhar. Aí a obra para, fica emperrada, fica estacionada num degrau e daqui a pouco, quando a coisa acaba virando monotonia, o organismo humano não suporta monotonia.
rotina incessante, o organismo humano não suporta. Cada dia que eu subo para pregar nessa igreja é como se fosse a primeira vez. Acredita nisso que eu estou te dizendo? A obra que Jesus faz é tremenda. Com Jesus não tem rotina, não tem monotonia. Às vezes as pessoas pensam assim, caramba, o pastor está pregando há 17 anos e já pregava muito tempo antes. Está pensando que isso aqui é rotina? Para mim é como se cada dia fosse o primeiro dia. É esse o sentimento que tem dentro da minha alma. Por quê? Porque todo dia eu tenho me deparado com novidades de Deus, todo dia. Novidade em graça, novidade em conhecimento, novidade em curas, novidade em ver os inimigos derrotados, novidade em justiça. A obra de Deus na minha vida não é rotina. Eu não sei o que é rotina no cristianismo. Já vi alguns pastores, né, dizer, não, irmão, a obra é espinhosa, é cansativo. Teve uma vez que estava falando, irmão, eu já prego há tantos anos, estou meio cansado, estou doido para me aposentar. Irmão, não é real. O que me faz querer não parar, mas concluir a minha missão é saber que depois deste nível tem um outro maior. Quando eu passar pelas portas da eternidade e já não verei mais como enigma por espelho, mas verei face a face. Muita gente, irmão, não tem isso ardente dentro do seu espírito e da sua alma. O encontro triunfal com Jesus. Muita gente não está vivendo isso, mas eu vivo isso. Eu tenho essa esperança viva, essa certeza é viva. Eu aposto a vida, eu aceito o desafio, eu não paro porque isso arde dentro de mim. Isso é uma voz, é alguém dentro de mim dizendo, vai, isso é real, você vai contemplar. Todos nós temos que ter isso. Se a tua expectativa não está nesse encontro seu com Cristo Jesus, o teu Salvador que por ti pagou o preço na cruz, irmão, você não vai sobreviver. Antes do final, você vai cair, porque é isso que nos sustenta, é isso que nos mantém. Eu não sou mantido na vida espiritual porque eu tenho ouro, tenho prata, tenho carro, tenho casa. Isso não sustenta ninguém na vida espiritual. Ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém, não sustenta, e ponto final. Jesus falou, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui, então não sustenta e acabou a história. Não adianta querer usar subterfúgio, um papinho meio desvirtuado, um argumentozinho aqui, outro ali, não adianta, é conversa fiada, não sustenta. O mestre falou, está falado. Ele é Senhor absoluto, sabe do que diz. Então, mas a nossa vida é um crescimento. E repara que a escalada da vida de Paulo, que diz assim, olha, ô Ananias, eu vou enviar esse homem aí aos gentios. É um nível, não é um nível? Gentios, a um povo de um modo geral. Mas aí Jesus frisa, mas também eu vou enviar esse homem aos reis dos gentios. Ora, é outro nível completamente diferente. Amém, meu irmão? Não é qualquer um que tem a oportunidade de pregar para lideranças do mundo, não é. Saulo esteve perante inúmeras delas. Além dele pregar para o povo e os seus aventais rodarem no meio do povo, sinais, prodígios e maravilhas, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, além de Saulo realizar estas obras, ele também esteve perante vários líderes dos gentios, e ainda diz assim, e também perante o povo de Israel, que é outro nível completamente diferente. Saulo iria ser usado em 3 níveis. Esses eram os níveis da vida de Saulo, que eu entendo que aqui nesses 3 níveis estão todos os níveis. Todos os níveis estão nesses 3. Gentios, as lideranças dos gentios e para a nação de Israel. Agora, pregar para gentio é fácil.
Você não tem que ter muitos argumentos. Pregar para reis já é um estágio acima, que os reis têm a arrogância, têm a prepotência. Então é necessário que Deus possa tratar através dos seus servos com coisas mais profundas e mais poderosas. E tratar com a nação de Israel, se você não exalar Bíblia pelos poros, você não consegue abrir a boca para um judeu. Porque não é o teu abrir de boca, é o usar do Espírito Santo, usar a sua vida para poder falar. E o Espírito Santo, para falar a um judeu, tem que ser através de quem saiba a Escritura, para que ele traga a memória e use como espada na tua boca para convencer. Não é coisa qualquer. Então, são níveis, e essa, irmão, é a nossa vida, a evolução do discípulo. Você tem que se policiar, vigiar. Se a sua vida está meio estagnada, parada, você precisa fazê-la movimentar, sabe? Não basta dizer, eu tenho uma armadura, mas quando você tenta se mexer, ela está toda travada. Falta o que nessa armadura? Falta lubrificante, falta o óleo do Espírito, para que ela se mexa, para que ela recobre os movimentos, né? Senão o que acontece? Que nem eu tive uma experiência, estava eu com um profeta, encontrei uma pessoa, uma mulher, que tinha um ministério tremendo, mas estava afastada da igreja. E, por acaso, encontrei essa pessoa no meio da rua, e o profeta que estava do meu lado não sabia da situação daquela irmã, como eu sabia. Oi, como vai, como não vai, tal, esse aqui é o fulano, esse aqui é a fulana, a irmã que eu conhecia há um tempão na igreja, tal, agora está meio devagar, não sei o quê. E quando estávamos ali conversando, aquele profeta falou assim, olha, virou para aquela irmã e falou, olha, eu vejo em você uma armadura, mas essa armadura, eu já vejo a ferrugem surgindo na ponta de cada peça dessa armadura, ela vai travar e você não vai conseguir se mexer mais. Travou, porque hoje eu conheço a mesma, já não é mais irmã. Irmãos são aqueles que seguem a Jesus Cristo. Quem parou de seguir não é mais irmão. Amém? A família do Senhor são aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Se não faz a vontade do Pai que está no céu, não é mais família. Isso é Bíblia e nós não estamos aqui para sermos um bando de palhaço. Estamos aqui para ser um bando de discípulo. Amém, irmão? De palhaço não. Estamos aqui para viver Bíblia, senão nada disso aqui tem sentido. Nós temos muito o que fazer lá fora. Temos 1000 coisas, nem que seja para se divertir, jogar futebol, jogar carta, xadrez e dominó. Aqui nós queremos saber da verdade límpida, nua e cristalina. E dizia isso, e ela realmente, a armadura dela enferrujou. E ela hoje não é nada. Não, é sim, é um lixo. É um lixo humano, um zumbi ambulante andando pela rua, sorrindo, malhando na academia, fazendo ginástica nos parques, sei lá mais o que quer fazer, é um lixo ambulante. Porque, irmão, me dê a liberdade de dizer o que eu creio com todas as letras. Quem conhece Jesus e dá as costas para Ele, não é digno da vida. Não é digno da vida. Não é digno da vida. Quem provou o dom celestial e as virtudes do século vindouro e deu as costas a Cristo Jesus, não é digno da vida. Essa é a opinião que eu tenho e eu falo daquilo que eu creio. Não é possível conhecer Cristo e lhe dar as costas e nunca se preocupar, não, eu preciso voltar, porque eu tive os meus deslizes quando eu ouvi algumas coisinhas breves do Evangelho. Eu falei, esse negócio é verdade. E dei as minhas lacunas, né? Eu falei, um dia eu vou procurar esse negócio aí. E um dia, quando eu tive a chance, eu falei, vai ser agora aquela promessa que eu fiz. Acabou, me instalei, fui em frente.
Nós reconhecemos quando as pessoas passam pelas suas dificuldades, mas tem gente que sem nenhuma dificuldade dá as costas para Cristo. E foi o caso dessa irmã, sem nenhuma dificuldade. Não tinha nenhum problema, casa própria, marido bem empregado, filhos com saúde, nenhum problema. Simplesmente deu as costas para Cristo. Ora, essas pessoas que ignoram a cruz de Cristo não são dignas da vida. Aliás, que não precisa nem eu estar dizendo que elas não são dignas da vida. Elas serão lançadas no inferno. Por quê? Porque não são dignas da vida. Inferno é o quê? É a segunda morte. Não são dignas da vida. Só que eu estou falando de uma maneira mais grossa, mais pesada. Mas no fundo é isso aí. Estou apenas repetindo o que diz a Escritura. Então, irmão, você tem que se mexer, botar as engrenagens para funcionar, buscar o óleo para que o fogo não se apague. Você tem uma responsabilidade. Já contei aqui várias vezes a minha experiência. Alguém disse para mim, estávamos evangelizando aqui no bairro de Santo Cristo, eu e um seminarista da Igreja Batista. E ele falou assim para mim, poxa, só nós dois aqui. Eu falei, pois é, a igreja tem tanta gente, né? Dezenas de jovens e só nós dois aqui fazendo o evangelismo. Houve uma convocação na igreja. Ele falou, mas Tupirani tem. Também aqui, está escrito, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmão, aquela palavra me apavorou. Fiquei apavorado quando aquele seminarista mostrou aquela palavra. Eu conhecia a palavra, mas só que naquele momento, ela me causou um impacto mais horrendo. Eu estremeci. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando acabamos o trabalho, eu fui para casa. Eu dobrei meu joelho e falei, Deus, está escrito o amor de muitos esfriará, mas não está escrito o amor de todos. Que eu não esteja entre muitos chamados, mas entre os poucos escolhidos. Deus, não deixa o fogo da minha vida esfriar, me dá a graça, me mostra o caminho. E eu disse para Deus, me mostra o preço que tiver que ser pago, mas não deixe que a chama da minha vida se apague. Porque eu não quero dar as costas para ti, Deus. Eu não quero ser um boneco, um palhaço dentro da igreja, carregando uma Bíblia debaixo do braço inutilmente. Eu quero ser servo do Senhor. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero que o Senhor conte comigo. Eu quero que o Senhor use minhas mãos para libertar o cativo e o oprimido. Use a minha oração para curar aquele que precisa ser alcançado. E hoje, todas as orações, as súplicas que eu fiz diante de Deus, eu vejo tudo isso diante dos meus olhos. Ele me ouviu. Sabe por que ele me ouviu? Porque ele quer ouvir a todos nós. É por isso que ele me ouviu. Não é porque eu sou especial, não tem ninguém especial. Não admito esse negócio de alguém se achar especial. Ninguém é especial, porque diz a Escritura que Deus não faz acepção de pessoas, não faz separação entre pessoas, não faz escolha de pessoas, mas ele faz sim acepção de fé. O incrédulo é o incrédulo, o que tem fé, tem fé. Ele disse, todos verão a glória de Deus? Não, ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então movimenta a tua vida, irmão. Deus tem chamado, é os gentios, é os reis, é os juízes, é os promotores. Deus quer que todo mundo te ouça, e até a nação de Israel. E digo mais, digo uma coisa ainda, pregar para judeus, pregar, deixar palavras para israelitas, irmão, significa que você alcançou o top. Isso é superior a ressuscitar morto com 4 dias. Isso é superior a chamar alguém de dentro da sepultura. Isso é superior a ministério, qualquer ministério, pregar para judeu, Deus contar contigo para causar ciúme ao povo dele, primeiramente, que foi o povo dele, isso é o top, isso é o ponto máximo que se pode chegar como cristão, é o ponto máximo. Muita gente pode não entender isso, mas acredite,
É o ponto máximo. Porque para pregar para um judeu, você tem que citar para ele a escritura que faz parte da vida dele e dar aula para ele em cima daquilo que ele carregou durante milênios, mas não conseguiu entender. Você chegar e arrancar-lhe a venda dos olhos. Jesus arrancar a venda dos olhos de um judeu através de você. Isso é o máximo. Então, tudo tem um crescimento. Não adianta, irmão, você olhar e dizer assim, hoje, vamos dizer hoje, não sei quanto tempo você tem de crente, seja lá para quem a palavra é dirigida, você tem um tempo de crente e hoje você tem uma manifestação espiritual na tua vida e você se sente o máximo e enche o peito, mas essa manifestação espiritual é a mesma de 10 anos atrás? Você não saiu do degrau? Não, porque eu falo língua estranha há 10 anos atrás? Houve uma época da minha vida que eu falava língua estranha direto. Eu tinha uma unção tão grande sobre a minha vida para falar língua estranha, não era a unção que eu tenho hoje para falar da Escritura. Não era essa autoridade, eu não tinha essa. Era outra coisa, era outra dispensação. E às vezes, conversando com os irmãos no meio da rua, eu não conseguia me conter com o mover do Espírito. Eu falava a língua estranha no meio da rua. Para tudo que era canto. Era um mover fortíssimo, eu não conseguia controlar aquilo. Depois eu passei anos sem saber o que era falar uma língua estranha. Sabe por quê? Eu não perdi nada, é porque a minha vida entrou em outro estágio espiritual. Então, meu irmão, você só vai ouvir isso aqui e hoje, aqui e agora. Se você está aí, eu falo língua estranha. Há quanto tempo? Não mudou nada? Cadê o novo nível da sua vida? Não que eu viro cambalhota, que eu dou faniquito, que eu rodopio. Há quanto tempo você faz isso? Você não é nada, você já era. Você está se iludindo com coisa que talvez Deus nem mais esteja nisso. O projeto é degrau após degrau. Não ficamos parados no mesmo degrau. Davi, vai lá ver no arraial. Tá bom, senhor. Ah lá, tem um Golias para tu encarar. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos e pá, lá foi a cabeça de Golias. Acabou a vida? Não, vai, entra no processo de derrotar um filisteu incircunciso, retardado, desafiando o exército do Deus vivo, de derrotar um incircunciso retardado. Davi sentou-se no trono, se tornou em Hebrom rei. Davi convocou todas as tribos dispersas e unificou o reino a Israel. Começou derrotando um gigantezinho de meia tigela, para se transformar no homem segundo o coração de Deus, unificando todas as tribos de Israel. Entende isso, irmão? Tua vida está parada? Se desespera mesmo. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Tua vida está parada? Faça alguma coisa. Houve um tempo na minha vida, não confunde isso não, que alguns já confundiram e se deram mal. Mas o Espírito Santo manda falar, tem coisas que eu achava que nem ia falar há muito tempo. Enfim, você está aí para ouvir, eu estou aqui para falar, meu irmão. A minha responsabilidade de falar e a sua de ouvir. Cada um age como bem quiser. O Espírito de Deus que reparte a cada um segundo a sua própria capacidade. Existiu um tempo na minha vida que eu estava lá em cima da Bíblia, lendo Bíblia, e até uma pregação no mês que vem, eu já começava a meditar desde já. Deus me levou a outros níveis, porque eu alcancei, eu paguei o preço. Ninguém passa de nível por ter rostinho bonito, não, só passa de nível por pagar o preço. Eu passei de nível. Hoje, quando é hora da pregação, eu posso abrir a Bíblia 5 minutos antes do culto. Dá para entender? É um outro nível. São níveis que Deus vai te colocando. Nível esse que ninguém aqui dentro alcançou. Ninguém.
Você lê a Bíblia? Escuta o que eu vou te dizer. Eu não leio. Um pastor que não lê a Bíblia, tem diabo para vir me enfrentar? Tem homens para me desafiar na mesa redonda? Que venham! Houve um tempo que eu joguei essas palavras para dentro de mim, agora o Espírito Santo joga elas de dentro para fora de mim. São níveis espirituais da nossa vida. Quem sabe os inimigos escutam. E o cara não lê a Bíblia, é hora da gente partir para cima dele. Ora, venham. Tomara. Mas quando chama os debates da Rede Globo, como é o nome daquele lá, negócio da Regina Casé? Esquenta. Ia esquentar se eles me chamassem para lá. Aí ia esquentar, irmão. Ah, se Jesus me der 1 minuto numa televisão, 1 minuto. 1 minuto. Eu disse 1. Com 1 minuto numa televisão, eu taco fogo no mundo, com 1 minuto. Só 1 minuto, irmão. Lembra dos 15 segundos? Que dirá 1 minuto, faça-me o favor. Quando é Deus que fala pelos nossos lábios, meu irmão, 1 segundo faz tudo que Deus quer fazer. Então, irmão, a nossa vida tem níveis. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam num nível. Deus olhou que eles estavam aprovados e os transportou a um novo nível. Qual? De passar pela fornalha. Quando eles passaram pela fornalha, eles passaram a ser uma criatura bem diferente aos olhos de todos aqueles do que eles eram antes. Mas só entra para a fornalha quem está em níveis suficientes aos olhos de Deus. Daniel vinha caminhando muito bem e Deus queria promover Daniel. Preparou para ele uma cova de leão. E assim vai, irmão. Tudo é nível espiritual. Maria, a Virgem Maria, era uma santa mulher de Deus, da tribo de Judá. Mas ela alcançou um outro nível e se transformou na bem-aventurada mãe do Salvador. E ela disse e reconheceu: desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque grandes coisas me fez o Todo-Poderoso. Não era apenas a Maria, a Santa, a Virgem, a Imaculada, a mulher que estava lá, temente da tribo de Israel. Ela alcançou um outro nível. Todo mundo tem que alcançar. Agora, tem pessoas, não, meu irmão, que estão estagnadas, estão paradas. Ah, tem outro detalhe. Fazer o quê, né, irmão? Se você vem aqui é porque é teimoso, porque aqui você sabe que ouve a verdade, né? Você quer apanhar, é problema teu. Se não quiser também, fique em casa. Mas não deixe entrar os CD da geração Jesus Cristo, não. Senão tu vai apanhar do mesmo jeito. Não sintoniza a nossa rádio nem os canais do YouTube, não. Porque o chicote não para de descer nesse lugar, irmão. E os profetas estão vendo o chicote cair do céu. E é para cair mesmo, porque aqui Jesus sabe que tem com quem possa contar. Eu te amo muito e desejo ver teu rosto todo dia, e eu sou apaixonado por ver você aí, mas o dia que eu não te ver aí, eu só vou lamentar um dia, depois já era. Porque eu não erro o caminho de Cristo, eu estou olhando para as pegadas de Jesus. Não quero saber de outros assuntos. Meu negócio é com Jesus. Sabe, meu irmão, tem gente que talentos, dons e sei lá mais o quê, mas nós temos que ver se alguém tem talento, tem dom, está envolvido com o ministério. Não adianta ter talento e dom extra ministério, não. Isso é conversa fiada. Irmão, porque Deus falou comigo, Deus me disse, Deus me contou, Deus me sussurrou. É mesmo? Só se você estiver envolvido com o ministério. Não que Deus está na minha vida. Há quanto tempo Deus está na tua vida? Ih, Jesus, me protege, Jesus, senão vão me crucificar. Há quanto tempo Deus está na tua vida?
5 anos? 10 anos? 8? 12? Ministério tem 17 aqui. Há quanto tempo Deus está na tua vida? Você é espiritual? Você está em crescimento? E por que os anos passam e Jesus não te recruta para a realização da sua obra? Não te recruta para ajudar em alguma coisa? Por que algumas pessoas aqui dentro são tão espirituais, mas quando alguns irmãos vêm conversar comigo, eu digo assim, o quê? Fulano? Fulano não faz parte da geração de Jesus Cristo, não. Entra na igreja porque a porta está aberta, e Deus permite, não quebrou as pernas, mas não faz parte desse negócio. Mas dá faniquito, vira cambalhota, dá grito. Glória a Deus, aleluia! Como se meus ouvidos fossem ouvido de palhaço. Meu nariz só fica vermelho de raiva, meu irmão. Não é de palhaço, não. Tu tem Deus na tua vida? Então trabalha nesse ministério. Tem que ser aceito para o trabalho, porque a seara é grande, os obreiros são tão poucos. Estamos precisando de obreiros. Tem pessoas que não se envolvem com nada. Então não tem Deus. Não ao nível do que estão dizendo por aí. Né? A nossa vida é de crescimento. José chegou no Egito como um escravo, mas no final da sua vida ele era um governador. Se ele dissesse morre, morre. Se ele dissesse vive, vive. Faz, faz, desfaz, desfaz. Faraó falou o seguinte para ele: somente, está aqui o meu anel, somente no trono eu sou maior que você. A partir de hoje tu vai se chamar Zafinat Paneah, o Salvador do mundo. Ninguém no Egito levanta um pé sem a tua ordem. Deus está na tua vida, irmão? Então de escravo tu vai ter que ser rei. De pobre, de necessitado, tu vai emprestar a muitas nações e de ninguém vai tomar emprestado. É promessa, não é? Pedro, de pescador, ao fundamento da igreja, a pedra, a rocha, ao líder, todo mundo. João Batista. João Batista, de filho de sacerdote. Para onde mais vai crescer um filho de sacerdote que vai assumir o cargo do pai? Ele mostrou que os caminhos de Deus são tremendos. A história de João Batista é fantástica. Essa é de nos deixar envergonhado. João Batista tem tudo. Filho de sacerdote para herdar o sacerdócio. Ele abre mão de tudo. Abriu mão do sacerdócio, abriu mão dos seus bens e recebeu um título dos nascidos de mulher. Não tem ninguém maior do que esse. De futuro sacerdote para o maior de todos os homens aos olhos de Cristo Jesus. Olha que testemunho que Jesus dá a respeito daquele homem. Isabel, de estéril, trilhou na presença do Senhor e se tornou a mãe do restaurador da nação de Israel. Da tristeza que ela vinha, de repente o seu pranto se transformou em alegria, o seu gozo foi tremendo. Foi uma coisa fantástica. E tem mais. O que ela ainda ouviu sobre aquele menino. O que os profetas falaram sobre ele. Que glória! Ter um filho é coisa muito simples, mas ter um João Batista é coisa bem diferente. Então, irmãos, a obra na nossa vida, ela começa, ela cresce, ela evolui, ela atinge novos níveis. Agora, não é eu de braços cruzados dentro da minha casa, não.
Não é eu com a minha cabeça voltada para outras coisas, não. Eu tenho que estar ali com a memória nas coisas de Deus. Você pode estar lá fazendo seu arroz na cozinha, mas o seu pensamento está em Deus. E o Espírito Santo está ministrando a sua alma e ao seu espírito, porque você está ligada. Você pode estar lá no seu trabalho, sei lá, dirigindo um ônibus, dirigindo um táxi, mas como diz a Escritura, eleva os meus pensamentos para os montes e o meu socorro vem do Senhor. Você está ligado. Você não se desliga. Existe um pensamento natural que te rouba momentos, mas você persiste em estar conectado com o trono da graça, voltado para o alto. Como eu, quando eu trabalhava numa empresa de ônibus, antes de vir para a Geração Jesus Cristo, cheguei a trabalhar 14 horas por dia. Trabalhar não, usei a palavra errada. Eu era escravo. As empresas de ônibus nesse país faturam tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que tudo que é líder sindical e tudo que é fiscal do governo, quando entra dentro das empresas de ônibus, é para comer na mão dos donos das empresas de ônibus, para ir lá pegar um dinheiro e aprovar tudo lá. Eles podem ver funcionários trabalhando sem carteira assinada, eles podem ver funcionário trabalhando 14 horas sem receber um centavo de hora extra, trabalhando em condições de escravo, subhumana, lugares horríveis, sem ventilação, um calor, sem ar-condicionado. Eles simplesmente vão lá, pegam o dinheiro deles e vazam. Então eu era um escravo, mas eu era um escravo que sabia esperar a manifestação de Jesus Cristo. Nada. E quando vinham as situações, a prova é que quando eu estava lá naquele antro de prostituição, empresa de ônibus, Transportes Futuro, lá na Gardênia Azul, Jacarepaguá, e aí veio uma ordem lá, ferra com esse cara aí, porque é a ordem do patrão. Falei, peraí, vamos lá ver. Quando eu puxei a planilha, falei, não, o cara já trabalhou tantas horas. O camarada que tinha que trabalhar 6 horas, já tinha trabalhado 12 horas e ainda queriam que ele trabalhasse mais 2. Ele falou assim, não aguento mais, eu tenho que ir embora, eu vou bater com esse ônibus aí, eu estou exausto. Eu não comi direito, eu não fiz nada, eu tinha que trabalhar 6 horas, já trabalhei 12, eu puxei o papel e vi, ele tinha razão, já estava tudo anotadinho. Falei, não pode ferrar o cara. Não dá para ferrar o cara. Não, manda ele assinar uma advertência, que na terceira a gente dá uma justa causa nele. Eu falei, não. Quem vai ver isso aí? Eu não tenho autoridade para ver isso, não. Quem vai ver? O fulano, é isso. Então libera o cara. Eu liberei. Aí o chefe veio, porque o cara que mandou liberar era primo do chefe. Eu não, porque eu não tenho parentesco com animal. Eu não tenho parentesco com ladrão. Eu não tenho parentesco com maconheiro. Eu não tenho parentesco com viciado em cocaína e prostituição. Eu não tenho parentesco com adúltero. Como eu não tenho parentesco com ele, ele foi e me demitiu. E Jesus falou, é assim que se faz. Agora vai para a tua casa e funda a minha igreja. Amém, meu irmão? A nossa vida cresce. Vem as provas, vem as situações, você vai passando de nível, vai passando, e enquanto Jesus tem projeto, você vai subindo, até a hora que ele diz, subiu bastante, me dá a mão aqui, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está proposto, desde antes da fundação do mundo. É assim. Uma vez, um irmão chegou aqui no ministério, não lembro agora, chega tanta gente nesse ministério. O irmão chegou, pastor, porque eu conheço fulano, conheço cicrano, tal, conheço Beltrano, não sei o que e tal. Eu estava conversando com fulano, cicrano, Beltrano, eu falei, olha aqui, meu irmão, o fulano, Beltrano, cicrano, está na igreja há quanto tempo? Tantos anos. O que ele faz aqui dentro?
Então não se espelhe nele. Amém, meu irmão? Amém? De repente é meu pai que sai do cemitério e vem congregar aqui dentro da igreja. E tu vai dizer, porque pastor, eu converso com teu pai, eu troco uma ideia com teu pai, sabe? Eu conheço teu pai há muito tempo, eu vou te dizer assim, tá, e o que meu pai faz dentro da igreja? Quem é espiritual está envolvido com o ministério, com o trabalho de Jesus Cristo, meu irmão. Espiritual não é quem senta no banco da igreja, meu irmão. Espiritual é quem faz a diferença nesse mundo e nesse reino. Isso é espiritual. Não estamos aqui para levar título de crentes. Isso não é o bastante. Esse título está lá fora, na cara de tanta gente que não faz, que é só uma vergonha. Nós temos que ir além. Muito além. Muito além. Temos que ser aqueles com os quais o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Não temos apenas um título de crente, somos a arca de Deus na terra. É através de nós que Deus mostra o seu alimento, é através de nós que Deus mostra a sua palavra, é através de nós que Deus mostra o seu sacerdócio. Nós somos a arca de Deus na terra, através de nós Ele mostra a sua santidade, a sua glória, e aonde a sua arca vai, Ele dá a vitória a Israel. Então, irmão, essa é a realidade. Você tem que ter uma evolução, não pode ficar parado o tempo todo. Tem que arregaçar a manga, meter o braço, meu irmão. Meter o braço, sabe? Não fique esperando as coisas acontecerem, não. Faz acontecer, irmão. Faz acontecer. Fica esse negócio de, eu não tolero o crente ficar dizendo, pô, estou numa prova, estou numa luta. Tá, e daí? Como é que eu cheguei aqui nesse púlpito? Foi com flores, com sombra e água fresca? É isso que eu conto aqui? Irmão, que a minha vida estava uma beleza, Jesus se manifestou a mim, Jesus me revelou a sua glória, porque Jesus me olhou, eu era um cara de banhinho tomado, de roupa engomada, é isso? Que nada, meu irmão, quando Jesus me chamou, eu já estava chorando todas as minhas lágrimas, elas já estavam no final. Chora as tuas também, grita, geme, como diz o louvor, quer vitória? Vai chorando, geme, chora. É assim que se alcança a vitória, a glória, irmão. Sabe? Fica com essa vida, mas quando Deus quiser, Ele me alcança. Poxa, Ele já quis te alcançar, ó. Já fez uma obra lá há 2000 anos atrás. Mas fica tratando os feitos de Cristo com descaso? Não, descaso não pode. Eu olhei e disse assim, caramba, aquele cara crucificado foi por mim. Aquele homem crucificado é o Filho de Deus. E um dia um pregador disse, e eu guardei aquilo, ele falou assim, Jesus nos ama tanto, que se você fosse o único habitante do planeta Terra, Ele ainda assim teria vindo e se pregado na cruz para resgatar a tua alma. E aquilo nunca mais saiu da minha vida até hoje, eu creio nisso. Se eu fosse o único habitante do planeta, Jesus Cristo ainda assim teria se pregado na cruz para salvar a minha alma. E eu olhei para essa história e eu disse, não, se aquele homem é o Filho de Deus, se essa história é verdadeira, então essa obrinha que eu vejo na minha vida, esse negocinho de nada, isso não passa de uma palhaçada, tem uma glória muito maior proposta. Mas tem gente que não enxerga. Jesus morreu por mim na cruz. Dá licença que eu tenho que cuidar da minha vida. Se Jesus morreu por mim na cruz, meu irmão, eu não tenho mais que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da obra dele. Agora, Jesus morreu por mim na cruz. Mas dá licença, eu tenho que fazer. Sabe como é que é, né? Se eu não fizer por mim, ninguém faz. Ele não morreu por ti na cruz? Então ele faz. Porque a mim, inclusive, ele disse assim, tu cuida do que é meu, e eu cuido do que é teu. Só tem vitória, meu irmão, quando você consegue passar os níveis espirituais que estão propostos para a sua vida. Nível que Saul não passou,
foi chamado como rei, o que tinha ali foi perdendo, aquelas coisas atravancadas até o seu final na espada. Judas não alcançou os níveis também, mas Tiago alcançou, recebeu o triunfo através da espada de Herodes. João alcançou, foi extraditado para a ilha de Patmos. Tomé alcançou, foi martirizado lá na África. Ah, mas não era incrédulo? Foi incrédulo. Esse foi um dos níveis da vida dele. Depois ele se tornou mártir. Lá na África, dizem os historiadores, que Tomé foi martirizado. Então hoje tu é um incrédulo, mas amanhã você será um mártir. Então, meu irmão, evolução. Não é ilusão, não, é evolução, né? Olha para a sua vida. Ah, hoje houve uma manifestação espiritual na minha vida. É mesmo? A mesma de 5 anos atrás? A mesma de 10 anos atrás? A mesma de 15 anos atrás? Você está parado. Está parado. Agora, se você ouve uma palavra dessa, é porque Deus quer sacudir a sua vida. Quer fazer coisas novas. Quer realmente te transportar a níveis maiores. Tem pessoas que nunca desejaram ver um enfermo curado pela sua oração. Eu sempre desejei isso. Tem pessoas que nunca desejaram ter um confronto com o diabo para ver a que ponto verdadeiramente esta palavra de Deus é verdadeira. Eu pedi isso. Eu orava e dizia: Deus, eu creio na tua palavra, eu creio que o teu poder é tremendo, eu creio que tu me guarda no confronto com o diabo. Senhor, põe um demônio na minha frente, para que eu veja a glória do teu poder. Aí fui sair para trabalhar, quando estava voltando na rua, lá atrás Conselheiro Leonardo, parece que chama a rua, aquela descida. Aí tinha uma mulher endemoniada no meio da rua. Um homem se aproximou, cheio de pampa lá. Porque demônio, tu vai sair. A mulher baixinha, uma tampinha desse assim, ó. Meteu uma pesada naquele cara. Nunca vi igual. O cara voou. Eu olhei aquilo e falei: Jesus. Eu falei: é isso aí então. Me aproximei e vi que verdadeiramente o Senhor é Deus e a sua palavra tem poder. Tem poder. Então, meu irmão, descruza esses braços aí. É hoje o confronto com o diabo, amém? É hoje. É hoje que vão bater na tua porta e vai dizer assim: meu filho está morrendo, você é crente, faz alguma coisa. E você vai dizer: eu não posso, mas o meu Deus pode. Tem que acordar, irmão. A igreja é um mecanismo de vida na terra. Você é a igreja. Então, vamos lá, arregaça as mangas, esteja pronto, diz para Deus: eis-me aqui. Quando você disser eis-me aqui, vão começar a bater na tua porta, teu telefone vai tocar, vão te procurar, porque o Espírito Santo procura aqueles que dizem eis-me aqui. Agora, não, isso não é para mim. Tudo quanto está escrito na Bíblia é para mim. Se Deus não me der, Ele não me deu, mas a minha filosofia é o seguinte, que é para mim. No tempo da Igreja Batista, no tempo do sepulcro, da brincadeira do Evangelho, da Igreja Batista, eles quando me ouvem, eles ficam apaixonados por mim, mas não tem coragem de me dizer nada. Queria eu que eles dissessem: tem tanta coisa ainda entalada aqui, que não dá para dizer no horário de culto. Mas enfim, no tempo do sepulcro, irmão, eles diziam: não, curar enfermo, isso foi para aquela época. Hoje tem os médicos. Só que médico, Lucas era médico naquela época também, né? Nem por isso Paulo deixou de curar os enfermos e expulsar os demônios, né? Não, irmão, hoje não existe mais demônio.
Hoje não existe mais profecia. Eu escutei isso dentro daquele sepulcro. Não existe mais profecia. Deus não levanta mais profeta. Eu disse assim, pode não levantar para vocês. Mas eu quero curar enfermo, expulsar demônio, profetizar, ter visões, sonhos proféticos, pisar na cabeça do diabo e desfazer as obras de Satanás. Eu quero. Se vocês não querem, que tudo que seria para vocês que venha para mim. Irmão, não, meu irmão, é isso aí mesmo. Vocês estão negando a Escritura. Como que era para aquela época? Onde é que está escrito que era para aquela época? Então, se alguém está dizendo que era para aquela época, é mentiroso. Mas o pastor falou assim, assim, assim. O que me interessa? A Bíblia diz assim, assim, assado. Não sou discípulo de pastor, sou discípulo da Bíblia. O que a Bíblia fala é a verdade. Amém, meu irmão? Mas tem algumas pessoas aqui dentro que ainda tem muitos amigos por aí, que não deveria ter mais. Aí as coisas não acontecem, irmão. Primeira coisa, quando alguém se volta para a palavra de Deus, é ter selecionada as suas amizades. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E esses pecadores e escarnecedores podem muitas vezes ter título de crente, porque você tem que discernir a árvore pelo fruto que ela produz. Primeira coisa de alguém que quer seguir Jesus Cristo é seleção nas suas amizades. É a primeira coisa. Primeira coisa. Tá, meu irmão? Então, essa é a realidade. A sua vida tem que evoluir. Se você estiver aqui com as mesmas manifestações espirituais de 10, 15 anos atrás, para de se iludir. Você não tem nada de Deus. Porque com 10 anos atrás, 15, 5, já tem que ser acrescida a outras coisas. Você não pode ficar no mesmo degrau o tempo todo diante desse Deus que é uma fonte inesgotável. Olha, ele é uma fonte inesgotável e só não derrama sobre você? Põe tua boca no pó, tu vai ver se ele abre os céus ou não abre. Porque está escrito, eu vou abrir as janelas do céu e derramarei uma bênção sem medida. Amém? Que a sua vida evolua e até aqui nos tem ajudado, Senhor. Paz, igreja. No começo do culto, Deus mostrava as pessoas chegando na igreja. E quando elas chegavam, elas tinham que deixar suas vestes do lado de fora, porque elas recebiam vestes novas para adentrar a igreja, sendo que algumas pessoas adentraram com as mesmas vestes. Amém. Depois Deus mostrava aqui na frente, pessoal, a igreja como um exército, com armaduras, bem vestidas, e vinha um anjo, retirava 4 irmãos do meio da igreja. Amém. Deus mostrava também, pessoal, um irmão que não está aqui dentro. Eu via esse irmão caindo no abismo e via quando Elias estendia a mão direita e segurava esse irmão pelo braço. E aí a visão cessava. Vi também uma arca no mar em direção à África. Sendo que quando essa arca ela chegava na África, aquela água acompanhava aquela arca. Quando ela chegava no solo africano, aquela água, aquela terra sugava aquela arca, e aquela arca ficava travada, ela não conseguia passar. Amém, pastor. Amém. Eu vi uma adaga é uma adaga antiga, mas ela ainda estava
embainhada essa adaga se apresentou no meio da congregação. Eu vi vários demônios como se fossem morcegos, e esses demônios vinham como um grande enxame. Então desceu uma espada do céu, e essa espada cortou esses demônios. Eles abriram, e essa espada começou a atingir capacetes negros, como se esses capacetes protegessem a mente de homens, e esses capacetes foram partidos por essa espada. Eu vi quando um anjo entrou dentro da congregação e pegou uma lança que estava com um irmão, e ele partiu essa lança. E assim diz o Senhor: eu te dei uma palavra e tu não a usaste, pois agora eu não te dou mais nada. Quando eu estava orando pela África, eu vi como um lugar onde descia canos, e os irmãos africanos vinham e tomavam banho nesse local. Eles entravam e ficavam tomando banho e saíam completamente limpos. E assim diz o Senhor: vós já estáis limpos pela palavra que tendes ouvido. Eu vi também quando um grande demônio na África, ele estava voando. Mas de repente ele voava, e como se viesse um vento contrário a ele, ou um poder, e ele começou a não conseguir voar e caiu. E isso é uma grande potestade da África. Eu não vi ele caindo no chão, mas na visão eu não vi ele prosseguindo o caminho que ele estava indo. Ou seja, algo aconteceu que travou o caminho que ele tinha a fazer. Eu vi quando um grande anjo saiu aqui da frente e ele invadiu a congregação de braços abertos, só que esse anjo era como se fosse um holograma, e ele passou pelo meio da congregação, como se fosse um holograma mesmo, e atravessasse todos. Então eu vi encher de anjos esse lugar. Foi no momento dos louvores. Muitos anjos, eram anjos como se fossem estrelas, eles brilhavam dessa forma. Eu vi aqui nesse lugar aqui, ó, todo rodeado de cobras. Esses vizinhos aqui todos rodeados de cobra, como se fossem demônios, cheio aqui, ó, nessa região. Então vi uma grande espada e começou a cortar a cabeça deles. De todos esses demônios que estão alojados aqui, essa noite uma grande espada cortou a cabeça de várias serpentes que estavam nesse lugar. Quando o Júnior estava louvando, eu vi um anjo chegar por trás e colocar nele caneleiras. Ele botou 2 caneleiras no Júnior. Eu vi um grande anjo branco que desceu nesse local, e ele ficou de costas para o senhor Elias, e ele ficava aqui, ó, com uma espada. Ele ficou aqui. Esse anjo é um anjo muito diferente, é um anjo, ele nem mostrava o rosto, e ele estava tão centrado, ao meu ver, no meu entendimento, em proteger o Senhor, como se fosse um guardião que Deus tivesse mandado para ficar do seu lado. E eu senti que esse anjo não sai mais do lado do Senhor. Eu vi quando um anjo entrou nesse lugar e tirou a couraça, o peitoral de um irmão que estava aqui. Ele tirou com muita tristeza essa armadura desse irmão. Ele retirou a parte do peitoral desse irmão. E eu vi agora no final, quando o anjo desceu aqui na frente e entregou uma lança para um irmão que está aqui também. Amém.